Hoje eu estou começando uma nova série, se chama Qual é a Sua Montanha? Todos nós temos um desafio na vida, uma montanha para conquistar. Há um texto em Josué, eu vou pregar no próximo domingo, aonde Caleb pede a montanha de Hebrom. E ele espera 45 anos, e ele já era um senhor de 85, quando eles entram na terra. E Josué diz, e aí Caleb? Ele diz, 45 anos, eu espero esse dia. Essa é a minha montanha que Deus prometeu que me daria. A minha força hoje é como a de 45 anos atrás. Ali moram gigantes, mas eu vou subir, eu vou destruir, e aquela montanha será minha. Porque a montanha era o lugar alto, era o lugar que você via os inimigos chegando, era o lugar de proteção, era o lugar mais fácil de se defender, era o lugar que era mais fácil para você cuidar das suas plantações, de tudo, era o melhor lugar. E eu e você, todos nós temos uma montanha para conquistar. Uma carreira, uma família, uma vitória, seja o que for, todos nós temos uma montanha para conquistar. E essa série, ela é uma série um pouco diferente, porque eu vou falar sobre alguns princípios e conceitos de nós, como cristãos, que nós precisamos abrir a nossa mente e entender o plano de Deus. Por favor, repita isso. O plano de Deus para a minha vida é me colocar no topo. Amém? Eu não sei o que você pensa sobre o seu futuro, sobre a sua vida, mas Deus, Ele tem um pensamento. Ele quer te colocar por cabeça e não por cauda. Ele quer te colocar por cima e não por baixo. Ele quer que você empreste, mas não tome emprestado. Ele quer que você seja mais que vencedor. Ele quer que todas as coisas você alcance vitória. Ele quer te colocar no topo. A Bíblia diz que nós somos como a luz, e a luz tem que ser colocada no lugar alto para brilhar. Deus quer que você brilhe. Deus quer que você tenha sucesso. Por quê, pastor? Porque o teu sucesso honra a Deus. Meu Deus, alguém está escutando o que eu estou falando? O teu sucesso honra a Deus. Eu quero compartilhar alguns textos, mas eu preciso que você preste muita atenção. Isaías capítulo 2, versículo 2 diz assim: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outros montes, dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Há uma profecia de Isaías que diz que a casa do Senhor, a igreja do Senhor, não é o prédio, o templo, nós, eu e você, nós somos a igreja do Senhor. Há uma profecia que nós estaremos acima do pico dos montes, e que todos verão, e todos concorrerão, e irão até nós. Para quê? Para conhecer a Deus, para conhecer a graça e o favor de Deus. O propósito de Deus é nos colocar em um lugar de vitória, em um lugar de destaque, em um lugar de influência. Apocalipse capítulo 17, versículo 9. É uma profecia que eu vou estar falando esses três domingos sobre isso. E eu quero que você entenda. Apocalipse capítulo 17, versículo 9 diz assim: aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. João, quando teve a visão de Apocalipse, ele viu isso. E aí o Senhor manda um anjo explicar para ele que haviam 7 montes e que a mulher estaria sentada sobre os 7 montes. A mulher no livro de Apocalipse é quem? A igreja, a noiva de Jesus. Os 7 montes fazia referência a Roma,
Roma é uma cidade conhecida pela cidade dos 7 montes. Por quê? Porque em volta de Roma tem 7 montanhas. Roma era o maior império da face da terra. O que essa profecia de Apocalipse está dizendo? Que a igreja sentará acima do maior império da face da terra. Está dizendo que a igreja tem que ocupar os lugares altos de influência. Na economia, na política, na religião, em todas as áreas. O plano de Deus para mim e para você é que nós nos tornemos influenciadores, que nós estejamos em lugares altos de destaque. Entenda o que isso significa. Há muitos anos atrás, na década de 60, 2 homens começaram a escrever sobre isso, debaixo dessa revelação de Apocalipse. E eles começaram a falar sobre os 7 montes de influência. E eles começaram a escrever e a ensinar a igreja sobre isso. Loren Cunningham, ele começou a escrever isso. Ele foi o fundador dos Jovens para Cristo, uma missão muito grande que existiu nos Estados Unidos. E Bill Bright também, ele teve uma grande influência nos Estados Unidos. E eles começaram a dizer: existem 7 áreas de influência sobre a terra. E aqui eu começo a minha mensagem. A igreja de Jesus não foi chamada para estar entre 4 paredes, escondida, em silêncio, no domingo de manhã. Jesus morreu naquela cruz para salvar eu e você, para abençoar minha família e a sua família, para me dar saúde e te dar saúde, para me prosperar financeiramente e te prosperar financeiramente. Jesus morreu naquela cruz para abençoar todas as áreas da minha vida. Para quê? Para eu e você guardarmos só para nós? Para eu e você guardarmos dentro de um prédio domingo de manhã? Não. Aquilo que Ele fez na minha vida e na sua vida, Ele tem um plano. Ele quer fazer na vida das outras pessoas, das pessoas que estão com a sua família destruída, na vida das pessoas que estão com seus negócios destruídos, na vida das pessoas que estão enfermas, na vida das pessoas que perderam seus filhos, perderam para as drogas, para a prostituição, na vida daqueles que estão sofrendo. O que Jesus pagou um preço alto na cruz para transformar a minha vida, não é para ser guardado comigo, mas é para que eu tenha influência e eu tenha entendimento que eu tenho um dever. E aí eu vou usar a palavra dever. Eu tenho o dever de prosperar nesta terra, para ser influência e transformar a vida de milhões de pessoas. Será que alguém está entendendo isso? Eles começaram a falar sobre 7 montes de influência. E o que são esses 7 montes? A igreja de Jesus. Eu não estou falando desse prédio, eu não estou falando da embaixada do reino de Deus, eu estou falando de mim e de você. A igreja de Jesus tem obrigação de ser influência nas áreas de influência. E eles separaram 7 montes de influência, ou 7 áreas de influência. Quais são essas 7 áreas? A primeira, a religião. A religião, ela está espalhada sobre toda a terra. As organizações religiosas, elas estão espalhadas por toda a terra. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo são as 3 maiores religiões monoteístas do mundo. E elas trazem valores, princípios, ensinamentos. Agora, não significa porque você está dentro de uma igreja que você é influência. Você vai ser influência quando esses princípios, valores estiverem dentro de você e você estiver vivendo eles lá fora. Porque as pessoas vão querer conhecer a sua religião? Por causa da sua vida, por causa do seu testemunho.
por causa da sua família. Nós, como cristãos, temos a obrigação de viver lá fora como se fosse domingo de manhã, todos os dias. Nós temos a obrigação de mostrar lá fora os princípios, valores, conceitos que aprendemos aqui dentro, mas mostrar lá fora através do testemunho, da prática. Tem pessoas que nunca virão a uma igreja, porque conheceram um cristão mau caráter, mentiroso, ladrão, com a vida destruída. Eles não querem isso. A partir do momento que você está em uma igreja e serve a Deus, você tem que honrar o teu Deus. De que forma? Mostrando lá fora que esses princípios e valores, você vive eles. Você precisa ter influência nessa área. A segunda área que eles colocam é a área da família. A família, ela é a base da sociedade. A base de tudo é a família. A primeira instituição estabelecida por Deus foi a família. E nós precisamos dominar esse monte. Nós precisamos estar no topo desse monte. As pessoas precisam ver eu e você vivendo com a nossa família um exemplo, para que eles busquem em nós conselhos de como resolver os problemas deles. Não adianta você ser cristão e viver brigando com a sua esposa ou com seu marido. Não adianta você ser cristão e a sua casa ser um inferno. Não adianta você ser cristão e os seus filhos viverem longe da igreja. Não adianta você ser cristão e os seus filhos não servem a Deus, estão perdidos no mundo. Não adianta você ser cristão e estar no terceiro, quarto casamento. Você tem que dominar essa montanha. Você tem que estar no topo dessa montanha. A sua família é o seu bem mais precioso. Pare de trabalhar um pouco e dê atenção aos seus filhos para não perder eles. Lute com a sua esposa para ajuntar, economizar, mas para desfrutar o que vocês ajuntaram e economizaram. A família é a coisa mais importante que nós temos na terra. E nós não temos referência de família lá fora. Agora estão tirando até o dia dos pais e o dia das mães da escola, para não criar problema com quem não tem pai e não tem mãe. Ok, e os que têm pai e que têm mãe não vão ter problema? Quer dizer, os que têm pai e têm mãe, eles não vão ser milindrados, mas quem não tem vai ser milindrado. Eu não estou discutindo conceitos aqui, eu estou te dizendo que você acha que isso está certo, não está. Não está protegendo uma minoria, está destruindo princípios e valores de família. Vamos ter o dia dos pais, o dia das mães, e vamos ter o dia dos filhos, aonde a gente traz os cuidadores, aqueles que zelam, aqueles que cuidam. Eles precisam ter valor também, mas sem tirar o nosso valor de família. Sabe qual é o problema desses grupos, que eu não preciso ficar citando nomes? É que eles querem direitos, retirando os nossos direitos de família. Se eles querem ter direitos, é direito deles, e eu até ajudo, desde que eles não venham remover os direitos nossos, de um homem ser casado com uma mulher, procriar e ter filhos, e ter uma relação familiar. Ninguém pode roubar isso de nós. Isso é a base de tudo. Agora, como não existe referência lá fora, e a sua família, me perdoa, é um fracasso, não existe mais referencial de família. Nós temos que conquistar essa montanha. Nós temos que ser referencial de família. Terceiro, a educação. Querido, as escolas, as universidades, os cursos, eles estão enraizados de princípios e conceitos socialistas, comunistas, anticristãos. E muitas vezes a gente diz que a gente não tem nada a ver com isso.
Eu vou liberar uma palavra profética aqui. Tem gente sentado aqui que Deus te chamou para ter as maiores e melhores instituições educacionais desse país. Você apenas não entendeu isso e não saiu do teu lugar. Nós precisamos conquistar essa montanha. Eu comecei a ouvir dentro da igreja: pastor, meu filho foi para a escola. Começaram a ensinar para o meu filho que as crianças nascem e elas não são nem meninos e nem meninas. Elas decidem e escolhem que elas precisam experimentar, que o menino tem que beijar o menino, que a menina tem que beijar a menina, para saber se ela vai gostar de menino ou de menina. E eu comecei a ouvir isso dentro da igreja. A gente decidiu construir um prédio. A gente tem 7 salas de escolas para as crianças. Nesse prédio vai ter 32. E dentro desse prédio, as crianças agora, com 3, 4 anos de idade, vai começar a aprender sobre ideologia de gênero, sobre homem, sobre mulher. Por quê? Ao invés dos pais cristãos terem problemas quando os filhos vão para a escola, agora é a escola que vai ter problema quando os nossos filhos cristãos forem para a escola. É o contrário. Nós temos que dominar essa montanha. Eu oro para que essa manhã o Espírito de Deus desperte no coração de homens e mulheres que você foi chamado para ter instituições de ensino educacionais nessa nação, com valores e princípios, para dominar essa montanha de tal forma que as pessoas vão desejar estar na sua instituição. E quando estiver na sua instituição, vão aprender princípios e valores de verdade, de família, de heterossexuais. Pastor, o senhor é homofóbico. Meu Deus, eu não preciso, eu vou gravar um vídeo meu e vou passar todo o culto. Nós amamos os homossexuais, nós amamos as prostitutas, nós amamos os adúlteros. E todos podem vir para essa igreja, vão ser recebidos aqui, abraçados, amados. Mas você vai nos ouvir a pregar aqui o que a palavra de Deus diz. Nós somos contra o homossexualismo, a prática do homossexualismo, a prática do adultério, a prática da pornografia. Nós vamos pregar. Nós não temos nada contra as pessoas, mas sim contra a prática. Porque a prática, ela destrói a sua vida. Nunca fomos uma igreja homofóbica, nunca, nunca, nunca. Mas não vamos ficar em silêncio, vendo as instituições educacionais ensinar para os nossos filhos que o meu garoto não é homem, que a minha garota não é mulher, e que ela tem que experimentar tudo para depois ela decidir. Vai experimentar coisíssima nenhuma, põe teu filho para experimentar. O meu vai crescer sabendo que é macho, minha filha vai crescer sabendo que é mulher. É assim, nós temos que dominar essa montanha. Isso é contra eles? Não, isso vai ajudá-los. Você sabe por que tem tanta gente perdida na prostituição, no homossexualismo, no adultério? Falta de referência. A partir do momento que tiver referência, essas pessoas não estarão mais assim. Quarta montanha de influência: governo. Nós temos que ser influência sobre o governo. Eu dou graças a Deus porque essa igreja sempre foi, não é da era Bolsonaro não, porque na era Bolsonaro toda a igreja virou politicamente envolvida, correta. Não. Muito antes de era Bolsonaro, essa igreja sempre foi uma igreja que teve uma visão de influência política. Sempre foi uma igreja que teve um entendimento claro que nós somos cidadãos dessa cidade, desse estado e desse país, e temos a obrigação, não só o direito, mas a obrigação de nos posicionarmos. E eu dou graças a Deus por ver num domingo de manhã o prefeito da nossa cidade e a primeira-dama sentado com os seus filhos, exemplo de família, exemplo de grande político, exemplo para todas as pessoas dessa cidade. E eu espero nos próximos anos ver o governador do estado de Santa Catarina sentado ali também. É assim que nós temos que ser.
Política não é coisa de igreja. É tudo que o diabo quer. Aí ele disse, vocês estão certos, vocês estão certos. Deixa que a gente aqui do lado negro da força, a gente cuida disso. Aí põe um monte de político ruim, que destrói a nossa vida. Política é coisa assim, de cidadão. E somos cidadãos deste país. E somos cidadãos cristãos. E todo cidadão e grupo tem que ter a sua representatividade. E nós precisamos ter a nossa representatividade. Em vereadores, em prefeitos, em deputados estaduais, federais, senadores, em presidentes da república. Se temos um presidente ou um governador que não é alinhado com os valores e princípios da Bíblia, a culpa é nossa e não de Deus. Porque nunca vi em nenhuma eleição Deus entrando em uma sessão para votar. Mas você eu já vi várias vezes. Nós precisamos dominar essa montanha de governo. Precisamos ser influência. Precisamos orar, jejuar, lutar, trabalhar e ter representatividade. Quinto, mídia. Meu Deus. Eu sou de um tempo, é triste falar assim, né? Quando fala assim parece que a gente é velho. Meu pai e minha mãe me contavam que no tempo deles, os crentes, era proibido de assistir televisão. Mas era tudo que o diabo queria. Tá certo, não assiste mesmo não. Deixa que a gente vai dominando a mídia. E a mídia foi dominada por pessoas más. Ei, querido. Entre em qualquer restaurante de Balneário Camboriú daqui 1h30. 90% das crianças de 6, 7 meses em diante estarão com iPad ou um celular ligado para o pai e a mãe poder almoçar em paz. E quando a gente criou os nossos filhos que não tinha iPad, como é que a gente almoçava? Em paz, porque a gente era pai de verdade e mãe de verdade. Agora é a hora da gente comer. Eu vou comer e você também vai comer. A coisa que eu acho mó barato é uma família chegar no restaurante e dizer: o que neném quer comer? Na minha casa minha mãe punha um bife de fígado. Você já comeu isso? Eu não sei onde você nasceu, mas eu nasci em Goiás. E o dia que a minha mãe punha na mesa gueroba, piqui, jurubeba. Vocês nem sabem o que é isso, né? Era tudo coisa amarga. Eu não sei se aquilo era para fazer a gente virar homem de verdade. Come tudo. A mídia está governando a tua casa. A mídia está governando a criação dos teus filhos. Quem aqui hoje, agora, nesse culto, é um influenciador digital em alguma plataforma? Levanta a mão, faça assim. Um influenciador. 1, 2, 3, 4. Está aparecendo devagarzinho. 5, 6. Pelo amor de Deus, está cheio de gente ensinando bobagem e besteira. As pessoas que têm mais seguidores, tirando jogador de futebol, é gente dançando, rebolando, mostrando o que não devia. É uma demência coletiva que está dominando a mídia. Ai, pastor, é que o povo não quer bom conteúdo, então faça um péssimo conteúdo até você ganhar um monte de gente. Depois que você ganhar um monte de gente, você começa a dar bom conteúdo. Mas faça o que for preciso para você ser influenciador nas mídias. Nós precisamos dominar. Alguns anos atrás a gente tinha que dominar a televisão, a revista, os outdoor. Hoje a gente tem que dominar o TikTok, o Instagram, o Facebook. Querido, nós precisamos governar sobre esse monte da mídia. Sexto, e esse aqui é um tabu dentro da igreja: arte e entretenimento. A coisa mais louca que eu vejo: cantores se convertem, param de cantar. E aí o que a gente escuta? É porque ele cantava para o mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta: a igreja tem que cantar para a igreja ou para o mundo?
Ou aí vem os mais santos. A igreja tem que cantar para Deus. Ok, domingo de manhã você canta para Deus. E depois de domingo de manhã você canta para quem? O mundo tem que nos ouvir. Nós precisamos dominar as artes. Me diz o nome do circo cristão que existe. Me diz o nome do grupo de teatro cristão que existe. Me diz o nome dos artistas que estão nos 10 mais ouvidos do país, que são cristãos. Ninguém. Porque é um tabu dentro da igreja. E esse tabu faz com que as artes e o entretenimento seja dominado pelas pessoas erradas. Nós, como igreja, precisamos dominar essa área. Parece que só dentro da igreja as pessoas que nascem não têm vocação para as artes. Qual foi o pintor cristão famoso, o compositor cristão famoso, o ator cristão famoso? Por isso a mídia vomita dentro da sua casa todos os dias a podridão da mentira, do roubo, do sexo. Você ainda fica assistindo série e torcendo para a mulher que está tomando o marido da outra, mas a outra é chata e velha, não cuida do corpo. Essa é bonita, gente boa, tadinha, sofreu na vida, ela merece ficar com ele. Tu não é crente não, tu tem que se converter. A mídia mundial é dominada pelas pessoas que têm princípios errados, porque nós não nos posicionamos. 7º e último. Essa é a montanha dos negócios. Essa é a montanha da economia, da indústria, do comércio. Cadê os cristãos? Por que a gente chega em todas as cidades? A maior construtora, a maior fazenda, a maior loja, a maior rede, a melhor farmácia, o melhor restaurante, não pertence aos cristãos. Quer dizer que ser cristão a gente foi chamado para estar no 2º escalão. A gente só serve para ser funcionário. Ninguém nasceu para ser proprietário. Eu não tenho nada contra o patrão e nem o empregado, mas sim sobre a influência. A pessoa que tem 12.000 funcionários, ele tem um poder de influência sobre os 12.000 funcionários. A pessoa que tem 12.000 funcionários, ele tem um poder de influência na mídia. E ele não vai fazer propaganda de Dia das Mães ou dos Pais ou da Páscoa de chocolate, mostrando a história de 2 velhinhos beijando, de um casal homossexual que não tem nada a ver com chocolate. Porque se ele tem 12.000 funcionários e uma rede, ele coloca um comercial com fundamentos e princípios cristãos. Eu tenho uma palavra de Deus e eu tenho orado nas últimas 2 semanas por esses 3 próximos domingos, para que a mentalidade do nosso povo abra. Deus te chamou para ser dono das maiores empresas, negócios e comércios dessa cidade, desse estado e dessa nação. Se alguém pode, repita isso, é plano de Deus. Eu dominar a montanha dos negócios. Querido, Deus te chamou, Deus te salvou para isso. E lá em 1960, quando eles começaram a falar sobre os 7 montes de influência, eles começaram a mostrar que existem 7 áreas de influência, que a igreja precisa abrir os olhos e entender que Deus nos chamou para estar assentado acima dos montes, que Deus nos chamou para brilhar aonde todas as pessoas verão e virão até nós. O meu sucesso como família,
O meu sucesso como empresário, o meu sucesso nas artes, na mídia, faz com que as pessoas cheguem a mim. E elas chegam a mim e vão descobrir que o meu sucesso se chama Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E elas vão querer o meu Deus, porque elas não querem uma vida de fracasso, querem uma vida de sucesso. E quando elas veem o sucesso na minha vida, elas vão querer o meu Deus. Qual é a maior comissão? Qual é a maior comissão do cristão? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Presta bem atenção nisso que eu vou te dizer. Sabe quando nós vamos pregar evangelho a todos? Quando formos influência. Quando estivermos no topo da montanha. Qual é a tua montanha? Qual é a tua montanha? Domingo que vem eu vou te ensinar como conquistar a sua montanha.